Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um compartilhamento do Bhagavad Gita. Hoje vamos ao verso 34 do capítulo 9, Conhecimento sobre o Absoluto. Então, o capítulo 9 na Bhagavad Gita, ele fala sobre o conhecimento mais confidencial. Krishna revela agora o conhecimento mais elevado, ou seja, Deus revela agora o conhecimento mais elevado. Então, você pode se perguntar: por que eu nunca tive acesso a esse tipo de conhecimento? Se esse conhecimento ele é elevado e ele está aí à disposição de todos nós que somos almas condicionadas, para que possamos usar esse manual para nos elevar e obter, assim, conhecimento transcendental e autorrealização. A autorrealização é a autorrealização da alma, aquela realização que você vai, pouco a pouco, se alimentando desse alimento espiritual, desse autoconhecimento, e vai transformando sua mentalidade, vai transformando seus sentimentos e vai chegando a um nível mais elevado, né, de conhecimento transcendental. Conhecimento transcendental, ele revela esse conhecimento que transcende tudo aquilo que é material. Então, quando eu estou ouvindo o Bhagavad Gita, eu estou me elevando para camadas mais elevadas, aumentando mais o meu poder de autoconhecimento, porque sem sabedoria é impossível se conhecer Deus. A ignorância, que é um dos modos da natureza material, é justamente a escuridão a qual todos nós vivemos nesse mundo material. A escuridão do não conhecimento de si mesmo, do que eu estou fazendo aqui e daquilo que eu preciso entender para que eu possa sair dessa escuridão e ir para o modo da bondade, passando pelo modo da paixão, que vai me elevar, não é elevar, mas vai me levar para que eu transcenda esses três modos da natureza material. Então, ocupe sua mente em pensar sempre em mim, diz Krishna, né? Ocupe sua mente em pensar sempre em mim, se converta em meu devoto. Então, ofereça-me referências e me adore. Ao estar completamente fixo em mim, certamente virá a mim. Então, esse é o verso de hoje, fazendo minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nesse processo de autoconhecimento da minha alma, indo em direção à libertação e à liberação do meu samsara, do meu ciclo de nascimentos e mortes. Então, se eu ocupar minha mente sempre fixa em Deus, em Krishna, eu vou estar absorvendo a divindade e estar conectado com essa divindade maior, que é o próprio Supremo, né? Então, quando eu estou adorando, prestando reverências, quando eu estou me fixando na mente de Deus, eu estou também fixando na minha mente, porque eu sou uma pequena alma, uma pequena centelha divina. Eu sou a centésima milionésima parte de Deus, mas ao mesmo tempo eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, eu, quando vou me ocupando em pensar em Deus, em fazer as minhas oferendas a Deus, em estar conectada com os modos da natureza material, então eu vou transcendendo esses modos a partir do momento que eu saio da ignorância, que eu vou para o modo da bondade, da paixão, e eu vou fixando minha mente aqui no Criador. Então, ocupe sua mente em pensar sempre em Deus, diz o próprio Deus. E na filosofia Vedanta, védica, se chama Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, quando você ocupa sua mente em pensar em Deus, você vai estar, obviamente, conectada com Deus neste processo de adoração e reverência. Então, se eu estou aqui agora, conectada com Deus, fazendo serviço devocional para Deus, me ocupando os meus sentidos, ou seja, estudando, falando, ouvindo e entregando tudo para Deus, eu vou, pouco a pouco, chegando na minha prática de Bhakti Yoga, que é a prática do amor devocional. Bhakti é devoção, yoga, união. Essa palavra yoga significa união. Então, quando eu estou praticando Bhakti Yoga, eu estou fazendo com que minha alma se ocupe
nas regras e regulações, que são algumas, para estar em contato com o Supremo. Aqui o Supremo, Krishna, oferece um programa de 4 itens para chegar a ele. Ou seja, o processo de Bhakti Yoga é um dos itens. E é simples, mas requer muita determinação. Então, se eu chegasse aqui e viesse uma vez ou outra, gravasse esses pequenos compartilhamentos e não fizesse mais, deixasse para lá, como é que eu ia estar servindo a Deus e como é que eu ia ficar oferecendo esse trabalho para Deus se eu venho uma vez e 1000 não? Falando aqui numa metáfora, ou seja, um simbolismo para que a mente da gente absorva através desse conhecimento. Então, um dia e 8 não, então não tem sentido. Então, está aqui segundas, quartas e sextas, sempre pregando esse Bhagavad Gita, trazendo esse Bhagavad Gita, que eu ainda sou uma pequenina centelhinha de estudante nesse processo de Bhakti Yoga. Por quê? Porque Bhakti Yoga é a yoga da devoção e o Bhagavad Gita é uma das práticas de estudos, de sabedoria para se chegar a esse processo de Bhakti. Então, quando eu estou lendo Bhagavad Gita, ouvindo Bhagavad Gita, compartilhando Bhagavad Gita segundas, quartas e sextas, eu estou determinada. Para tudo nessa vida material se precisa de determinação. Se eu faço um dia e 8 não, como eu já disse anteriormente, qual é o sentido de estar em Bhakti? Qual é o sentido de estar adorando a Deus? Se Deus está em mim todos os dias, todas as horas, todos os segundos e minutos, assentado no meu coração no Paramatma, a grande alma para Atma, a grande alma na pequena alma que sou eu. Então, se eu não tenho essa consciência, se eu não me posiciono dentro desse processo para chegar a esse conhecimento de Deus, eu jamais vou dar nenhum passo sem determinação. Determinação faz parte aqui de uma das regras de Bhakti Yoga, é você ser determinado. Determinado no cantar do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E também ocupando todos os meus sentidos em Krishna, em Deus. Ou seja, o meu olhar, o meu falar, o meu escutar, o meu servir, as minhas atitudes, todas elas têm que ser voltadas para Deus. Se eu estou nesse processo de me voltar para Deus, de servir a Deus, então eu tenho que empregar os meus sentidos em Deus, ou seja, cristianizar, ou seja, buscar essa cristalização dos meus sentidos para que eles fiquem purificados, para eu me tornar futuramente em uma alma imaculada, porque a alma imaculada é aquela alma pura, é aquela alma sem máculas, já está dizendo imaculada. Máculas significa impurezas, impurezas espirituais, né? Então, se eu trabalho todo esse processo de limpeza espiritual, mental, emocional e física, e eu estou cada dia mais interessado em evolução. Agora, quem não está interessado em evolução, quem não está preocupado com isso, aí já é outro assunto que não cabe aqui eu citar, né? Então, o objetivo da adoração é a meditação em Deus. Então, como é que eu posso meditar em Deus? Cantando os santos nomes de Krishna e Rama, que é uma das regras de Bhakti Yoga, né? Me tornando vegetariana, uma alimentação mais saudável, mais leve, sem violência, sem precisar comer animais que foram sacrificados para o prazer dos sentidos dos seres humanos, né? Não fazer, não estar envolvido com nenhum tipo de jogo de azar, é outra regra e regulação, né? Eu ter um equilíbrio na minha parte sexual, de ter um parceiro ou parceira onde eu esteja só com ele e não fazendo sexo aí com todas as pessoas. Esse é outro processo de regra e regulação. E cantar os santos nomes, né? Todos os dias, 108 contas, vezes 16 vezes ao dia, que dá mais ou menos uma meditação em Deus em 1h30. Então, essas são as pequenas regras e regulações da Bhakti Yoga. E aqui, essa determinação, ela é passível de você estar nesse processo de se determinar, né? Então, determinar para quê? Para que eu medite em Deus, para que minha mente esteja conectada com a mente de Deus, né? Mas só existe esse caminho, basicamente, se você entrar nesse processo, você vai ter um atalho de muitas e muitas tentativas que a gente já vem tentando na vida e a gente não consegue, né? Então, o Bhagavad Gita, né,
ele traz essa possibilidade. Quanto mais eu leio, mais eu entendo, né? Então, é impossível pensar em Deus, em Krishna, quando se assiste televisão ou em centros de entretenimento materialistas. Então, se eu estou numa viagem, né, por exemplo, eu estou numa viagem, então o que eu faço para me divertir, eu entrego primeiro para Deus. Deus, eu vou andar de barco, eu entrego esse passeio de barco para ti. Deus, tu estás comigo aqui no meu coração, tu também estás passeando comigo. Então, é uma questão da gente trazer Deus como nosso melhor, maior amigo, né? A gente, às vezes, quer andar com pessoas, a gente quer estar acompanhado com N pessoas, mas a gente se esquece da principal pessoa que nos permite fazer esses passeios, que é justamente Deus. Então, Deus é esquecido por nós. Então, Deus fica em que lugar? Primeiro você coloca todas as suas coisas materiais na frente e Deus fica para lá. Eu comumente já fiz muito isso, mas dentro de mim sempre tinha um dispositivo acionado para a espiritualidade, para falar de espiritualidade, para trazer espiritualidade, para compartilhar espiritualidade. Então, precisamos colocar Deus nas nossas vidas, porque se eu estou aqui agora compartilhando Bhagavad Gita com vocês, é porque Deus me permite. Se eu tenho saúde para viajar, se eu tenho prosperidade financeira para viajar, é porque Deus me permite. Então, com essa consciência, a gente passa a modificar esses atos, pensamentos, sentimentos e emoções que não são voltadas para o divino. A gente se esquece toda hora. A gente só se lembra quando vai numa igreja, assiste uma missa de 1 hora e meia e depois sair, aí já era. Então, eu acho que é uma questão da gente procurar se conscientizar nesse processo divino, da nossa divindade em consonância com o divino maior que é Deus, né? Então, os devotos sérios utilizam o seu valioso tempo, 24 horas por dia, na tentativa de desenvolver amor puro e devoção. 24 horas por dia é um simbolismo. Significa que sempre e sempre, todos os dias eu devo estar colocando Deus na minha vida, 24 horas por dia. Por quê? Porque Deus é a pessoa mais importante da minha vida e eu não posso esquecê-lo nem um segundo, nem um milésimo de segundo, né? E aí, esse valioso tempo eu emprego para trabalhar para Deus. Então, se eu estou trabalhando, fazendo um trabalho material, eu estou indo para o meu trabalho, eu estou dirigindo meu carro, eu estou fazendo uma atividade, Deus aqui está entregue a ti essas atividades, que tu me orientes conforme a tua vontade. Então, é simples, mas ao mesmo tempo a gente não entende e muito menos faz. Porém, quando a gente entrega nosso valioso tempo para Deus, Deus faz com que o nosso valioso tempo vire uma pepita de ouro no nosso dia a dia. Vire algo importantíssimo no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente é, às vezes, ingrato e a gente não se lembra de Deus, né? Então, a gente, na tentativa da gente desenvolver Bhakti, amor e devoção por Deus, a gente precisa utilizar esse tempo para a verdadeira devoção. Imaculada futuramente. Por quê? Porque a gente já não se lembra, a gente tem que treinar nossa mente para se lembrar, treinar o nosso coração para sentir, porque não adianta também ser mecânico, né? Porque Deus não recebe nada mecânico. Você tem que se comunicar com Deus pelo único sentido que é essa devoção, esse caminho que nos leva, né? E aí, nesse sentido da devoção, desenvolver amor puro e devoção verdadeira através do serviço devocional a Ele e do estudo espiritual. Serviço e estudo. Sem isso não se chega a Deus. Não se ache que porque você vai a um culto, a uma igreja, a um templo, a um santuário relicário, que está tudo já pronto, já devotado, não. Eu também achava assim antes na minha vida, mas a partir do momento que eu comecei a entender Bhagavad Gita, eu comecei a praticar Bhakti Yoga, que eu comecei a ocupar minha mente em Deus, as coisas vão se modificando para melhor. Porque não é possível que Deus seja tão desatento quando um devoto está sempre chamando Ele, está sempre agradecendo a Ele, está sempre conversando com Ele, está sempre entregando sua vida a Ele, Ele vai virar as costas e dizer, não, eu não estou querendo escutar esse devoto. Agora, quando a gente reclama, se lamureia, só procura Deus para fazer promessas, só procura Deus para Deus, ai Deus me ajuda, eu estou com uma doença incurável, me cure. Aí sim a gente se lembra de Deus. É justamente aqui
Esse ocupar sua mente em pensar sempre em Deus, não na hora da necessidade, não na hora que você precisa de Deus, como se Deus fosse um comerciante, fosse trocar favores com você. Então, nesse processo aqui, a devoção ela é muito, 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 muito mais superior a promessas, a rituais, a tantas coisas. Porque o melhor ritual e mais proeminente, ou seja, aquele que está ligado diretamente no Supremo, é cantar os santos nomes, é praticar regras e regulações. Mas por que tudo isso? Porque nada se consegue sem regras e regulações. E aí a gente se acostuma a reclamar. Mente que reclama, clama, 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 o mais do mesmo. E mente que agradece, 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 vem coisas melhores. É uma questão de prática. Tudo nessa vida é prática. Para se conhecer Deus precisa de estudo e precisa de devoção. E a gente estudando e se devocionando, fazendo tudo que eu fizer, tudo que eu comer, tudo que eu der, eu dou primeiro para Deus. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Aí você vai trabalhando sua mente e você vai seguindo nesse caminho de Bhakti Yoga, que é o caminho da yoga da devoção. Mesmo que seja tudo muito diverso e que eu nunca tinha escutado e que tudo isso seja diferente, mas aí eu estou nesse caminho de Bhakti. Eu estou tentando, e Deus, ele é nosso Pai. Ele não é nosso padrasto, ele é um Pai amoroso e ele vai dizer que esse devotinho, essa devota, esse devoto está se esforçando, eu vou ajudá-lo. Porque se Deus não ajudar a gente, quem é que vai ajudar a gente? As pessoas ajudam a gente, mas muitas vezes é com interesse. Né? Então você busca Deus, porque Deus está ali aberto, simplesmente com amor e devoção. Então, ocupar sua mente em pensar sobre Deus e se converter a Deus e se tornar um devoto. Devoto vem de devoção. Devoção, toda vez que eu me devociono a Deus, eu me torno um devoto para Deus. Agora, eu vou me devotar para quê? Para as coisas materiais? E a gente faz isso. A gente vive devotado para as coisas materiais. Por isso que a gente se enrosca. Por isso que a gente adoece. Por isso que a gente entra em conflito. Por isso que a gente não tem prosperidade. Porque a gente não abre esse caminho de devoção para Deus. E assim, oferecer a vida. Deus, a minha vida eu te ofereço como oferenda. Que tu faças da minha vida o que tu desejares, porque eu nasci pela tua ordem e vou embora daqui deste planeta pela tua ordem. Então, essa reverência e essa adoração, ela tem que ser praticada com amor, todos os dias. Nossa, eu estou esquecida de Deus, Deus me perdoe. Eu me esqueci de ti, mas agora eu me lembrei. Me perdoe. Eu vou fazer isso, isso, isso. Que o Senhor esteja comigo. Que o Senhor esteja comigo no avião, no ônibus. Que o Senhor esteja comigo na praia. Que o Senhor esteja comigo no exercício. Que o Senhor esteja comigo quando eu abro minha janela e digo, bom dia, Deus. Então é uma questão da gente buscar essa relação com o Supremo, com o Divino, com o Criador, com aquele que criou toda essa energia material e conserva ela para o nosso bem-estar. E aí, quando a gente está absorto, quer dizer, conectado à minha tomada na tomada de Deus, aí sim Deus vai me ouvir. Ele certamente virá a mim, como diz aqui no verso 34 do capítulo 9 da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita resumida, que é a Bhagavad Gita que eu ando com ela quando eu viajo, que é a Bhagavad Gita síntese, é a ciência suprema, é a pérola do Gita, das canções de Deus, que vai pouco a pouco me levando para esse universo de conhecimento transcendental, porque eu não sei de nada. A gente pensa porque estuda, porque tem PhD, tem doutorado, tem mestrado, porque faz isso, aquilo outro que a gente sabe de nada, a gente sabe da matéria. Mas se você for bater um papo com um Swami, com um guru, com uma alma elevada em conhecimento transcendental, espiritual e divino, a gente fica perdido. Perdido porque a gente não tem conhecimento. E para a gente ter conhecimento, a gente precisa ocupar nossa mente em Deus, todas as atividades para Deus, os sentidos para trabalhar para Deus. E nessa prática, hoje, amanhã e depois, nós vamos colhendo os nossos resultados. E aí a gente não pode reclamar quando a gente não tem um resultado positivo, porque tem alguma coisa
que está precisando melhorar em você, precisando se equilibrar em você, e você usar o seu amor, porque você dá seu amor para muitas coisas e menos para Deus. E a gente acha porque reza, porque faz isso, aquilo outro, que a gente já fez o suficiente. E não fez. Porque eu mesma sou um exemplo, eu como uma alma neste corpo, chamada Ana Cláudia, eu pensei que eu sabia quem era Deus, mas eu não sei quem é Deus. Eu estou conhecendo Deus agora. Por quê? Porque eu me interesso para conhecer Deus. Porque eu estudo Bhagavad Gita, porque eu sigo regras e regulações. E por isso eu me sinto melhor do que você que me assiste? Não. Mas eu lhe incentivo a você seguir esse caminho, porque você vai se surpreender quando você ocupar sua mente em pensar somente em Deus, em Krishna, na suprema personalidade de Deus, que nos ama e a gente precisa amá-lo também e fazer tudo para agradar a Krishna e ao Supremo. Com amor e devoção eu termino mais uma vez o verso do Bhagavad Gita. Gratidão.